Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студию вместе с нами. Olá, queridos amigos. Começamos nosso webinar semanal. Está conosco no estúdio o Dr. Michael Altman. Boris. Boris está de férias. E o tema é o seguinte, a iluminação interna. Onde está a raiz de todas as corrupções? Essa é uma pergunta antecipada, Rafa. A corrupção do homem, logicamente, está no seu ego. E o ego, do qual falamos, como definir qual é o ego verdadeiro da pessoa? Não é o desejo de descansar de cada coisa. O ego é só o que aparece como resultado da quebra da alma em múltiplas partes. E como podemos entender o que é? Quando nos reunimos e tratamos de incluir-nos, de conectar-nos juntos num único sistema, numa única alma. Então, o que vai nos molestar para fazer isso é o que se chama ego. Quer dizer, o ego e a sabedoria da Kabbalah não é o que experimenta cada pessoa por si mesma. O que durante a sua vida, que vive os outros, ou trata de alcançar algo, de ter êxito, de fazer o ego. Não, isso não é egoísmo, senão são instintos animais comuns que existem em cada um de nós. Não desaparece, não se vai, não podemos submeter um pouco mais. Se vai intercambiando com o tempo, mas na verdade não é ego. O ego é só o que nos molesta, nos atrapalha, nos incomoda para formar a alma geral. E aí onde está nossa correção? E por isso somente começamos a nos corretar como um grupo. Então a força que atua em contra isso é o ego, para pedir o Criador que nos corrija. Porque contra o verdadeiro ego não temos outra possibilidade senão de não fazer nada. Por isso está dito, está escrito na Torá, crê na inclinação no mal, no ego, e peça a Torá para corrigi-lo. Quer dizer, há somente um meio contra o ego que é superior, Olium, na qual podemos receber somente se descobrimos este ego e pedimos corretamente que a luz superior do Boré o corrija. Sêmia. Então você diz que a raiz de todas as correções é essa conexão, essa perda. Você diz que está dentro da alma. Rav, assim se sente o coração. Nosso coração reage a todo tipo de pressões, quedas, saltos. E por isso que se diz do coração. Mas somente é um motor que reage dessa maneira a todo tipo de coisa. Sêmio, vemos que todo o trabalho é voltar à sanidade. Sim, unidade, Zurra. E é incrível como, com tanto material que está escrito sobre isso, todas as citações e tudo leva a esse único ponto. Rav, Tata, de fazer algo do tema. Moshe, o que fazer com esse ego que você está chamando ego? Digamos, diz o Rav, de dominar, de poder. Dr. Lightman, desfruta, observe tudo que possa ser meu, mas dominar a pessoa é ego. Dr. Lightman, entre as pessoas, em vez de como os animais, como os macacos brigam entre si. Se passa uma fêmea, podem dominar o grupo, Moshe, mas somos pessoas, por isso a humanidade não domina assim. Dr. Lightman, o que quer dizer que somos pessoas? Nós somos animais. O mesmo acontece com o alimento, com tudo.
Olha os programas de animais. Eu não vejo muita televisão, mas o que eu vejo de vez em quando são notícias e canal e os programas de animais de Israel. Então, assim, Moishe, mas nós somos diferentes de animais, podemos criar algo mal. Não vai dar em nada, só essas tonterias de humanos, vocês só se confundem com isso. Aonde você viu que durante a história ajuda? Moishe, não digo que ajude, eu só quero dizer que eu quero conhecer também, corrigir esse ego. Você disse que tem que corrigir, o Dr. Leitner, porque é impossível de corrigir. Nós pedimos ao Criador que corrija. Isso já é algo diferente, mas já não é ego. Por isso eu pergunto, esse ego que está em contraconexão, o Dr. Leitman, não existe nada além dele, Dr. Leitman. Não estamos falando do grau humano. Durante a vida, quando o que usamos entre nós não é o ego espiritual. Moishe, não é o ego? Não, não é necessário, diz o Dr. Leitman. Eu quero que as pessoas me respeitem, eu quero corrigi-lo normalmente. Dr. Leitman, vive tranquilo. Todo o poder que tenho, assim que eu poder usar. Dr. Leitman, tudo que te deem, Moishe, está claro, mas o ego também, porque o ego tem que corrigir. E quando nós temos que conectar entre nós. Dr. Leitman, quando queremos conectar, esse é o verdadeiro, essa é uma oposição espiritual, é um ego espiritual. Moishe, esse ego só existe o que anseiam a conexão, Dr. Leitman. Sim, eu digo que eu sou mau, não ajuda nada. Em que é mau? Por que mau? Como é que você pode dizer a um animal que ele é mau em relação a um cordeiro ou algo que queira alimentar-se? São instintos. Você se lembra que nós tivemos na Islândia? Tinha uma cabrita e do lado dela outros que haviam lá da sua mãe. O lobo os via ao mesmo tempo e pensava como comê-las. Moishe, mas quer comê-las, não quer matá-las simplesmente. As pessoas matam, tem um cego grande. Dr. Leitman, é maior, mas é como de um lobo que tem um ego mais grande que o coelho e o coelho mais menor e outro mais, mas apesar de tudo é a mesma escala. Nós estamos todos na mesma escala. Samuel, você diz que no nosso tempo é diferente porque as almas são as mais baixas, aonde o ego se desenvolveu muito. E o que quer dizer com isso, Dr. Leitman? Quero dizer que nos levamos a uma situação que nós temos que sair ao mundo superior com o nosso pequeno ego, com esse ego que quer mais e mais. Isso não é nada. É nesta vida que tem, assim, tem metas que aparecem, aspirações, escalas diferentes, e te confundes entre isso. Samuel, todas as metas materiais não é ego? Não, não é ego. Samuel, e quando a meta é uma meta superior, Dr. Leitman, sim, só com relação à conexão verdadeira, conexão espiritual, é aí onde tem obstáculos muito grandes, e isso chama ego. Moishe, há algo em relação ao Criador? Dr. Leitman, lógico, como não? Moishe, é um ego maior? Dr. Leitman, é o ego que está em seu lugar. Samuel, é como na Torre de Babel, conhecer o céu, chegar ao céu e ele vai estar para mim? Dr. Leitman, sim. Moishe, o que quer dizer? Nós usamos ao Criador, pedimos a ele. Dr. Leitman, não. Boré criou o ego, equivalente a ele. Por isso, o ego se sente assim, com esse despertar. Cada um de nós vai descobrir esse ego que se encontra o Criador para anular no seu lugar? Sim. E o fato que os cabalistas têm condições, o Criador, querem usar o Criador para si mesmo? Dr. Leitman, não confunda uma coisa com a outra. Se a pessoa quer aproveitar da conexão como um boré, Dr. Leitman, se já está nessa estrutura, há uma conexão
e já se chama casca. São tipos de moléstias especiais. Vamos poder corrigir? Sim. Então, concluamos. Há 3 tipos de ego no material, que não tem que corrigir, o ego que se descobre no grupo. Doutor Leitman, a nível material, tem que corrigir através da educação, sim. Não precisa nada superior para isso, para corrigi-lo. Mas nós fazemos isso, Moishe, mas de alguma maneira definimos isso, porque o sistema prático, Dr. Lightman, sim, mas não é o que nós temos que corrigir, senão que só o ego que atrapalha a nossa correção. E se não corrigimos esse ego através da educação, se pode viver, Dr. Lightman, isso te vai empurrar, isso vai te empurrar à elevação espiritual. Se pode corrigir o ego material? Então, nos haveríamos dessa vida, tudo estaria bem. Simeon, corrigiste água, está tudo bem? Dr. Lightman, sim, esta vida na qual não podes corrigir, não, pode corrigir um pouco, mas facilitar as coisas. Moishe, sim, digamos, hoje em dia é mais segura do que alguns anos atrás. Dr. Lightman, sim, mas para ele é algo normal. Para nós, assim, vemos quando você entra dentro de um estado, de uma situação, 1000 anos, 10.000 anos, tudo era a forma de vida deles. Moishe, sais à rua, te agarraram, te comeram, era normal. Dr. Lightman, não é exatamente assim como te dá a impressão. Hoje em dia há uma grande possibilidade que aconteça isso. Resulta que, então, que o Criador não dá para corrigir o nível material. Sim, não dá, não podemos corrigir esse ego material, senão você não vai querer nada. Estabilidade, a busca pelo sentido da vida. É interessante, Semyon diz, que tudo que desenvolveu na humanidade, científico, filósofo, tudo esta ciência, tudo isso, nada se ocupa da correção do homem. Não podem, não tem meio, como pode? Com psicologia, filosofia, tecnologia, não tem, não são capazes. Nós vemos que não há o que fazer. Se descobre. Desculpa. Somente esperamos resultados, mas esses ofícios por si mesmos, diferentes ciências, são necessários. Nós necessitamos simplesmente é necessário dar a eles algum tipo de resultado ou possibilidades elevadas. Não está para isso. Todas existem para contar, para corrigir o mundo? Não, isso é somente Moshe. Eu sei também que há uma queixa dos cabalistas que dizem, insistem milhares de anos que conseguiram corrigir, Dr. Lightman. Não. Os cabalistas não trataram de corrigir o mundo. Não é assim, não é correto. Os cabalistas tiveram criar um grupo específico, determinado, limitado, para poder levar ao cabo, dentro dos seus limites, um acercamento pequeno, no limite de tempo específico, digamos 1000 anos, e essa sociedade chegasse ao final, dentro do possível, a um sistema de conexão correta entre pessoas, até o ponto que puderam fazer e o fizeram. Então, isso se depois dispersaram, porque assim foi segundo o programa. Então, quer dizer que o templo existiu. Dr. Lightman, sim, existiu. Sim, então, não restou nada, Dr. Lightman. Sim, no templo do primeiro templo, se deu uma igualdade com o superior. Сразу же начали падать, потому что больше ничего не надо. Достигли этого состояния, а дальше падали. Se alcançaram e começaram logo a cair. E caíram, se dispersaram. E agora? Agora entramos novamente nesse mesmo estado.
Quer dizer, o estado no qual nos encontramos hoje em dia, uma conexão completa e o mundo com isso vai a seguir caindo, Именно потому, что há grandes problemas, именно потому, что вот этот путь исправления начался. Да, именно vai поэтому. perder-se a si mesmo. O que é perder a si mesmo? É precisamente porque começou, Dr. Lightman, começou o caminho da correção e por uma parte tem que mostrar sua falta de capacidade de existir e a sabedoria de Kabbalah tem que mostrar que se ocupa da correção entre as pessoas e de alcançar o próximo grau do nosso mundo. Temos que sair ao grau da existência próximo. É isso que está entre nós. Moshe, eu vejo muitas palestras e queixas e que, por um lado, muitos estão de acordo que durante milhares de anos o tempo do ego, digamos, a essência interna da pessoa não mudou, é algo claro. E a vida... O que acontece com o método de correção em si? Onde estão as provas? Como é possível provar que a sabedoria da Kabbalah tem isso? Como é possível demonstrar isso? Está aqui um grupo, aqui tem 20 anos, antes disso estavam outros cabalistas. Onde tem exemplos? Por que eu tenho que crer exatamente este exemplo? Mostre, prove e veremos. Podemos, digamos, tomar um número determinado de possíveis e mostrar que é possível corrigir? Como dá para expressar isso? Dr. Lightman, ciência é o que pensas que é. E depois leva para a Kabbalah prática. Nós não temos os dados corretos hoje em dia. Somente estamos começando o começo do laboratório. Se esse experimento vai terminar de uma forma exitosa, não vamos poder dizer sim, que provamos e levamos ao cabo a sabedoria da Kabbalah no nosso tempo. Se não tivermos êxito, digamos que fracassamos, não podemos dizer que o experimento fracassou. Ou pode ser que não entendemos corretamente o que está escrito nos livros, ou então porque não podemos levar ao fim. É uma ciência, então por isso é impossível exigir a sabedoria da Kabbalah resultados. Que não existe da ciência. Se realmente é uma ciência, com uma base experimental e a prática. E assim vamos trabalhar. Moshe, quer dizer que então você nos diz que precisamente a Kabbalah, Dr. Lightman, se importa se eu trato de dizer assim, de que, digamos que eu, sobre mim, sim, eu vejo como funciona, e também de uma forma parcial posso mostrar aos demais, mas há outros, como isso no mundo, nós estamos num estado que somente nós estamos nos aproximando a isso, o mundo que o fato que o mundo cai, que não há nenhum método para correção, está claro, o mundo não tem força para corrigir-se a si mesmo. Não entendo como chegou, de onde está feito, mas de uma forma experimental, provar que eu tenho na mão um método e que é verdadeiro e que realmente atua. Eu posso fazer isso se tratei sobre mim mesmo e os demais. Sêmio, quantos científicos nós vemos que mostram que tudo são ciências exatas? Onde estão todos esses cientistas? Dispersaram, desapareceram? Dr. Lightman, se você pergunta, eu posso dizer por mim mesmo, eu estou segura o que eu vi nos meus professores, como esse método entra e se desenvolve e atua durante centenas de anos. Eu estou já nisso há 40 anos e assim resulta que assim eu vejo, mas se digamos, tomas um grupo e ensina esse mesmo método e esse grupo vai levar ao final, esse método leva e pode demonstrar ao mundo, isso
exigir resultados. Então, Ну, конечно, да не, вообще. А все формации, как начинались с está романтической claro стадии, para todos, уверенности certo? полной. Sêmio, sim, Поэтому está нам надо claro. развиваться пока что. Я E говорил todas с as grandes mudanças que passaram. Doutor Leisman, por isso nós não temos aonde nos metermos em de diferentes partes. Já falei com representantes da, da União Europeia, representante econômico em... Tivemos uma conversa de 1h30 e depois me disse, se vocês querem aparecer e sentar algo, vocês têm de dados práticos, você tem que apresentar as Все-таки он с coisas, вами еще согласился. porque senão que é? É uma linda filosofia. Sêmio, eu também esteve de acordo com você, Dr. Leitman. De uma forma lógica, tudo está claro. Até que não se prove de uma forma prática, ninguém vai escutar isso. Ah, sim, interessante, mas tratemos. E depois, então, falaríamos. E também isso está correto. Moishe, pergunta de Eduardo. O que há o experimento que agora leva a cabo? O que é para você êxito? E que é êxito para o grupo, para a sociedade? Dr. Leitman, êxito para mim nesse experimento não é a construção da sociedade correta, porque o que é a relação dos meus alunos ao grau espiritual, que não é a mesma coisa. Quando, digamos, tenha umas centenas de alunos que sejam cabalistas, quer dizer, que alcançam o mundo superior, esse sistema, então vamos poder, de alguma maneira, ainda não sei de que forma, vamos poder dirigir-nos às pessoas e organizá-las numa nova sociedade. É o que escreve Bala Sulam nos seus artigos da última geração. Se forma um grupo de pessoas que farão uma sociedade tal, e nessa também haverá cabalistas e não cabalistas, e chegar a esse tipo de sociedade e tratar. Então, não é sobre sociedade, são centenas de famílias de pessoas, inclusive é um experimento, o Dr. Leitman diz. Eu não estou fazendo um experimento para ter êxito ou não. Eu, em minha atividade, levo a pessoa a uma relação com o mundo superior. Não ponho como meta criar uma sociedade nessas pessoas. Esse é o próximo nível. Eles já viram isso. O que quero é alcançar, a levá-los no qual estejam, no qual já esteja no alcance, em perceber, agarrar o mundo superior. Então, durante a história, o método passou do professor-aluno de 1 a 1, e assim é isso que eu faço, de não um aluno, mas muitos. Criaram uma sociedade cabalista e nunca trataram na história, certo? Dr. Leitman, eles fizeram isso no século X. No século X, depois de Moisés. Esses exemplos antigos não servem para nos tomar exemplo disso. Pode ser beneficioso, mas vamos poder ver através de que método construíram esse mesmo método. Nós temos o que nós temos sobre isso, está na Torá. Nos conta que dessa etapa especial de Abraham, inclusive desde Adão, até a construção da primeira sociedade, a entrada na terra de Israel. Quer dizer, todo o processo de preparação. E isso é o que a Torá nos conta. Sêmio, sobre esse tema, há uma pergunta com relação a Yoshua Ben Nun, que depois Moisés entrou na terra de Israel. Há uma pergunta assim, por que entrar no mundo superior? Por que não pode... Não entendi. Dr. Leitman, porque atua totalmente num sistema diferente, não tem tempo e espaço diferente do nosso mundo, não há lá tempo.
de antes, o futuro, passado e futuro, presente, não há espaço no sentido de adiante, frente, atrás, ou direções, ou vetores, não há ali nada no qual possamos agarrar, sustentar-nos. E como dizer isso? E trabalhar com isso. То есть это прорыв. É uma estrutura, um sistema completamente diferente de coordenadas. É um sistema emocional, físico total. Todo é entrar a esse sistema e por isso que as nossas ideias não funcionam ali. Leonid pergunta, qual é a norma de não fazer ao seu amigo o que fazem a ti? Como pode ser adequado ao grau físico e espiritual? Eu entendo que isso pode ser uma elevação ao... Porque não fazer mal do outro. Dr. Lightman, não. O principal é para que possamos perceber o mundo superior. Nos deu o ego. Então, conforme vamos mudando, vamos poder adequar-nos ao mundo superior. E, na realidade, este ego é uma criação artificial, é um estado artificial que há em nós para que, pelo fato de que o mudamos, vamos poder entender como está feito o mundo superior no seu meio. O ego e sua correção não é uma meta na realidade. Nós não precisamos corrigi-lo, senão o processo da correção do ego é o processo de adequação ao mundo superior. Mas, porém, como dizê-lo? Não é o ego em si que eu tenho que dirigir, corrigir nada mais. Porque o Boré criou a inclinação ao mal. Por quê? Para quê? Esse para quê? Para que você, pouco a pouco, pelo fato que você vai corrigindo, vai poder entender mais e mais e vai descobrir o mundo superior. E o ego é o meio. Sêmion, diga, por favor. Não faz ao teu amigo e ama teu próximo. Em relação à correção do ego, o que são esses dois passos? O primeiro, não faça ao amigo e depois ama teu próximo. Não faz, Dr. Lightman, não faça seu amigo, é a correção do ego. Digamos, não aproveitar o ego de uma forma egoísta como o ego e depois ama o próximo como a ti mesmo. Já é uma transformação, usar o ego de uma forma oposta para o bem do outro. Moishe pergunta, quando vejo o movimento do meu ego, posso entender através dele o mundo superior? Dr. Lightman, sim. Para isso, de verdade, tens que estar em conexão com este mesmo ego que fala a sabedoria da Kabbalah, não o do ego terreno. Se você vai no terreno, o ego simples terreno, psicológico, filosófico, psiquiátrico, mas não há nada além disso. Aqui nós estamos falando do ego que está antes da conexão das pessoas e não simplesmente conexão entre pessoas, para poder alcançar a qualidade de otorgamento na qual se revela Boré. Moshe, para que se expressa, no que se expressa exatamente? Dr. Lightman, em cada grau, de uma forma diferente. Moshe, tem formas... Que formas? Dr. Lightman, todo o nosso mundo também é ego. Tudo que você vê é o ego, no fundo da luz branca. Moshe, mas aonde se expressa? Como se descobre? Nenhum nos demais, Dr. Lightman, não vês nada nas pessoas, somente vês a ti mesmo. Moshe, não, eu vejo. E depois eu entendo que sou eu. E aí está claro, Dr. Lightman, você vê todos os demais? Dr. Lightman, você vê as suas qualidades internas. Eu vejo pessoas diferentes e ao melhor suas qualidades. E depois entendo, mas eu vejo, Dr. Lightman, eles não existem.
mas eu levo tempo até ver que trata de ver a ti mesmo e logo você vai começar a perceber isso. Sêmio, é interessante dizer que vou vê-lo e vou entender quem sou. Dr. Lightman, trata e vai saber que não vê nada fora de você, está tudo em você. Moshe, então o cabalista vê pessoas com qualidades alternativas e depois entende que é ele. Lightman, isso não é simples, mas sim. Daqui começa uma vida diferente. Sêmio, não consigo falar, pergunta, uma pessoa leva ao mundo superior, usa uma forma prática que não esteve em seu caminho com relação ao mundo superior? Não. Como é que eu posso fazer isso? Isso é um caminho muito claro, que não sou eu que... Nenhum dos criaturas é capaz de criar esse caminho. Todo esse caminho é um caminho claro que está escrito em todos os livros de cabalista. Desde Adão, há 6.000 anos, até nosso tempo. Nada mudou nesse tempo, porque descobrindo as leis da natureza, são leis que não mudam. Que tem um caminho, vamos por outro caminho. Sêmio, você diz que cai num caminho conhecido, porque pela primeira vez um grupo vai saltar a isso. Dr. Lightman, sim, não é porque as leis mudam, mas as pessoas mudam. Por isso, não que não outros caminhos, senão que assim a eles, seus graus se descobrem um pouco diferente com relação a cada um, é algo individual. Sêmio, antes disso, o ego foi tal que o ego pode agora que se conecta, agora é um grupo que se conecta junto, o Rav, sim. E por isso que o caminho assim se alarga, pergunta. Digamos que seus alunos alcançam o mundo espiritual, são alunos que estão há 15, 20 anos. Dr. Lightman, hoje realmente eles estão na entrada. Agora é um tempo muito especial, uma época muito especial, na qual nós temos que saltar, entrar no alcance do mundo superior. Em realidade, o que está entre nós. O tema é que este processo especial temos que estar adequados completamente no estado que vamos entrar. E sempre o próximo estado se constrói sobre o anterior para que se entre nele. E poder entender com que ferramenta que entras, de que maneira tem que adequar-se a ti mesmo, a esse estado a ti. Então, quando descobre o mundo superior, não pode estar logo no que vai te dar o que seja, pelo fato que não pode recebê-lo de forma correta. Simplesmente não vai recebê-lo e não vai saber. Senão que você tem que adequar as suas qualidades, entender de forma clara como reagir de forma clara ao que você vai receber. Que há pensamentos, sensações, que são todas completamente novas. Como que você chega a um mundo, entra assim num espaço que entre as estrelas, há um espaço que é completamente diferente. Então você tem que entender. Вот есть какая-то связь между длительностью вот этого процесса духовного постижения и количеством людей? То есть из-за того, что сегодня должны быть сотни, тысячи людей, из-за этого это длительное время занимает. Раньше каббалистов занимало меньше времени, так? Верно. Количеством людей можно сократить время. Вот Ника из Днепра спрашивает, так в чем суть этой методики? Привить как можно большему числу людей ген духовного альтруизма? Нет, я бы не сказал бы это так. Суть методики духовного альтруизма, не знаю, может быть, она верно сказала, но как-то... Суть методики заключается в том, чтобы все желания всех людей соединились вместе в одно общее желание. И все люди стали бы ощущать всех остальных и себя как одно общее целое.
И пропало бы у человека, в итоге, не сразу, это постепенно очень процесс, и пропало бы у человека ощущение, что он существует один, отделенный от других. Мы не представляем, насколько эти наши индивидуальности при слиянии образуют одну общую индивидуальность, называемую Адам, что в переводе называется, просто с иврита называется человек. Вот это и есть то, что создано. А мы воспринимаем, каждый из нас, маленькие частичные фрагменты от него, а должны сделать так, чтобы воспринимать вот эту всю систему, Адам, как одно целое, и себя вместе существующими. Представляете себе, какую трансформацию мы должны... Desculpa, tivemos problemas técnicos, nós vamos perceber Adão como algo único. Imagina que revolução que temos que fazer, nosso entendimento, percepção, sensações, na onde eu me sinto a mim mesmo completamente junto com todos, num único desejo, num único pensamento em comum. Como é possível? Onde está a minha individualidade, meu passado? E agora eu me perco dentro dos demais? É impossível explicar isso. Mas a isso temos que chegar ao final de contas. Mas como este mundo físico nosso, então vemos o nosso mundo físico como ilusório. Assim está dito na sabedoria da Kabbalah. É uma ilusão. É o que o mundo nosso chama mundo ilusório, Olam Medume. Esse estado, nós temos que estar preparados de uma forma ativa. Temos que transformarmos, mudarmos desse estado presente a um novo estado. É algo muito real. É possível uma meba, um organismo unicelular, como se sente em organismos mais completos? É possível dizer que uma se sente a si mesma em milhares de células? A célula começa a sentir esse corpo geral, não dentro de si, mas dentro de todas as células juntas. É uma transformação, uma revolução tal que não há nada paralelo nesse mundo. Como é? Eu estou aqui sentado, escuto num espaço de, digamos, não, você não pode imaginar isso, isso não é necessário. Não é isso. O fato de que um vê, escuta como milhões, ou ao mesmo tempo que se escuta também, Dr. Lightman, é uma mudança de consciência. Semion. Pergunta de Costa. Que conclusões práticas temos que fazer com relação a esse mundo? A pessoa que começa, pelo fato que começa a ouvir que é um mundo ilusão, tem que se relacionar de uma forma menos séria? Não, diz o Dr. Leidman. Não tem que relacionar, tem que usá-lo de uma forma correta para poder entrar, passar ao mundo superior. Para poder passar ao mundo superior, eu preciso... Semion, quer dizer, este mundo não é ilusório para mim, até que na prática possa ser ilusório? Não, doutor Leitman, não. O que eu sinto com os meus sentidos, o que há, eu não posso dizer que não existe, que seja ilusório, mas quando eu, no lugar desses sentidos, começo a sentir através de sentidos diferentes, começo a passar desses sentidos a outros e, ao mesmo tempo, sinto os dois mundos. Um cabalista que vive nesse mundo existe de forma paralela no mundo superior. Semion, quer dizer que um pode passar em frente ao outro? Digamos, Dr. Lightman, pode sair desse mundo, não importa, mas sim. Então deve estar num estado de... Moshe, quando o cabalista vive neste mundo, sente também o mundo espiritual, se relaciona com o temor, com as leis desse mundo, porque sem isso não pode avançar no mundo espiritual, porque tudo o avanço espiritual
até que ponto atua nesse mundo físico. Moisés, com as leis desse mundo, Dr. Leitman, sim, precisamente com as leis desse mundo. E por isso a existência, por isso, digamos, este mundo que leva a cabo as leis desse mundo ajuda a pessoa a elevar-se mais rapidamente a um mundo superior. E com isso, nosso mundo não muda. Cada cabalista, digamos, sente através dos seus 5 sentidos o que sentem os demais. De Kiev perguntam, que pensamentos atrapalham mais para poder avançar no caminho espiritual? Dr. Leitman, não temos inimigos. O que mais me atrapalha é a pressa. E eu diria também... Não, o resto não atrapalha. Só a pressa é a única coisa que atrapalha. Você tem que se meter num grupo tal que o tempo todo te desperte, te empurra, te coloque nervoso. Isso é o principal. É como... deixa tranquilo o teu ego, vai fazer o que tem que fazer realmente. Quer dizer, não se preocupem pela natureza ou pelo caráter que tem. Foram criados exatamente como tinham que ser criados para poder passar ao mundo superior. Mas o principal é o Moshe pergunta. A individualidade da pessoa influi no desenvolvimento espiritual, Dr. Leitman. Não. Dr. Leitman, dá a impressão de que a pessoa que se desenvolve está mais contente ou pode ver, inclusive, mais nervosa ou mais egoísta. Mas porque você realmente não sabe de que maneira, como entender, digamos, seu uso, seu estado de ânimo, ações físicas. Você pode entender o que quiser, mas por quê? Poderia ser um exemplo de pessoas assim. Não, de nenhuma maneira, porque todo o seu comportamento é desde... De onde sabes como podes medir isso? Что такое лень на земном уровне, которая мешает мне продвигаться к духовному? Вот он, может быть, говорит о том, что вы иногда говорите, что лень на земном уровне это хорошо. O que a natureza no nível físico me atrapalha para avançar no espiritual? Você diz que a natureza pode ser boa às vezes. Dr. Leitman, eu falei da natureza no desenvolvimento espiritual. Com relação ao físico, é algo beneficioso. Somente se encontra no caminho correto para te meter a ti mesmo a avançar. Moshe, um exemplo de desenvolvimento espiritual, Dr. Leitman. A pressa é quando a pessoa não participa de forma ativa no ambiente correto e que este lhe dê direções corretas, que lhe dê a energia para alcançar. Pergunta, como o cabalista vê todos os desastres que passam no mundo? E se movem, se algo acontece aos seus parentes próximos, como tratar isso? Dr. Leitman, de uma forma normal, porque antes de mais nada, temos que entender que o cabalista, por outro lado, também é uma pessoa. E também sente sensações diferentes, mas logicamente que recebe as coisas de uma forma um pouco diferente. A morte dos demais, ou sua própria morte, ou a alegria dos demais, ou sua própria alegria. Lógico que aqui digamos, algum tipo de adoçamento. É como se uma pessoa, um adocicamento, uma pergunta.
posso alcançar o grau de Bala Sulam pelo fato que eu estudo a sabedoria da Kabbalah? Ou algo um pouco mais alto? Dr. Lightman, e na realidade não tem limite. Tudo está aberto diante de cada um completamente. Inclusive, mais cada um deve alcançar esse mesmo estado para poder elevar-se a si mesmo a um estado pleno. Como usar o ego físico para programas espirituais? Dr. Lightman, o ego físico nós precisamos para empurrar-nos para dentro do grupo, para poder atuar de uma forma correta e máxima do grupo. Digamos agora, quando olhamos o que diz Bala Sulam Rabash, que levamos até o fim os artigos, o que foi escrito, e levamos a cabo todo o mundo espiritual em conexão com os amigos. Como podemos conectar-nos? Analisamos onde está esse ego, etc. Tudo isso é levar ao cabo a sabedoria da Kabbalah na prática. Samuel, nos perguntam, como fazer nós simplesmente sentar e escutá-lo, mas levar ações práticas para o avanço? Dr. Lightman, isso somente se o tempo todo vamos poder entender e levar a cabo sobre a aproximação máxima, o apoio, o entendimento. Só então, esse mesmo ato espiritual que temos que levar a cabo por agora. E esse mesmo clique estamos preparando para a revelação do Boré. Samuel, da Ucrânia pergunta, por que o Boré nada mais quer nos mostrar um milagre como mostrou a Moisés para poder levar a mais pessoas? Dr. Lightman, não vai ser um desejo que madurou corretamente na pessoa. Não vai ser da forma correta. O grupo maior é um grupo de Almaty. A Azerbaijão também estão. Também é um grupo grande. Há amigos também que estão conosco na aulas matinal. Dimitri pergunta, por que não podemos desfrutar o ego? Dr. Raivan, desfrutar o ego é um estado animal comum, simples. O que pode chamar isso ego? No nosso mundo chamamos de ego. Nós falamos que a pessoa que quer desfrutar chamamos de egoísta. Essa é a sua natureza, o que nasceu assim. Mas quando nós ansiamos a conexão e começamos desde a conexão, desde o alcance da conexão, a receber feedback, reações opostas, negativas, que na realidade não queremos conectar-nos, que quero conectar-me, mas por outro lado eu sou rechaçado, eu sinto que sou eu mesmo que rejeito. Eu quero ser, mas também é algo que me leva assim atrás. Então, eu por mim mesmo descubro meu ego. Então, entendo que não tenho por onde escapar, porque está em mim, está em mim. A única possibilidade é se o Criador me envia força. Moishe, isso é uma escala de valores completamente diferentes. Por quê? Os rabalistas não... Dr. Lightman, onde a realidade não, tá? Ama teu próximo como a ti mesmo. Moishe, podiam educar a si mesmo milhares de anos. Por que não aconteceu isso, Dr. Lightman? Porque essa mesma sociedade que criou isso se destruiu. E desde então, ninguém se ocupa disso, né? No lugar dessas sociedades se criaram religiões, e aí você sabe que as religiões realmente sobre as pessoas em amor. Falam disso, sim, mas quer dizer, o método é simples, não ponha sobre
digamos, pode desfrutar de todo Dr. Lightman. Mas o principal é a união. Digamos, se você se ocupa da unidade, não vai ocupar das suas coisas egoístas. Moishe, digamos que eu vou usar de uma forma diferente. Como vai usar? Moishe, se eu tenho que usar de alguma maneira. Dr. Lightman, somente para se aproximar das pessoas, Semyon. Na segunda parte da aula, esse anseio para a conexão, para transformar-nos e sermos outorgantes. Essa segunda parte da frase tem, Dr. Lightman, como é que pode ser para se aproximar das pessoas? O que quer dizer cercamento? Sêmio, cada um entende cercamento de uma forma diferente. Dr. Lightman, não me importa o que pensa, cercado, aproximar é muito simples, é tomar o desejo do outro como uma base e como está escrito no Matan Torah, toma o desejo do outro como um fundamento e trata de preenchê-lo. Moishe, o desenho mais forte, como eu entendo, é poder, é a honra. A pessoa quer muito que os respeitam. É possível usar isso para o bem dos demais? Porque vão se perder, certo? É possível? Como é possível usar corretamente esse desejo? Dr. Lightman, não. Faz o seguinte. Pensa o que pode fazer bem para o outro. Pode fazer para o outro. E toma você e trata de alguma maneira de conectar a isso. Então, verás. Semyon, quero ler uma citação de Balatsulam. A raiz de todas as corrupções está no começo do pensamento da criação, o desejo de desfrutar das criaturas. Dr. Lightman, sim, porque se o Criador não houvesse, se o Boré não tivesse rompido toda a criação, não poderíamos alcançá-lo, nem alcançar a luz da espiritualidade. Não poderíamos sentir um mundo superior. Quer dizer, tudo está dado no contraste. A diferença entre escuridão e luz. Moishe pergunta, como trabalhar os desejos de Rabash não são formas experimentais? Sim, Dr. Lightman diz. Antes não havia alunos como você. Rabash tampouco tinha esses alunos. As aulas somente se davam de forma oral, de 3 a 6, só para os alunos que chegavam fisicamente, não tinha telefone, como hoje em dia. Tudo isso não tinha, cada um no seu lugar, no seu espaço. Não tinha grupo, não tinha grupo mundial, logicamente, só livros que estavam na estante e nada além disso. Então chegávamos, havia uma habitação especial para isso, cada um tomava o seu livro da estante, estudava desse mesmo livro, colocava nesse lugar e se ia. Isso era a aula das 3 às 6 da manhã. Semyon, você não tem uma... Doutor Laiva, não sei, já saí disso faz tanto tempo que o tempo é um tempo diferente, Desde então, passaram-se quase 30 anos, 28 anos. Então, para mim é difícil. Para mim, pelo meu professor, um contato físico que é interessante isso. Isso, o que disso? Algo que todo o resto não. Semyon, então você se sentaria com ele em Tibérias? Dr. Maitland, sim, feliz, iria sentar com ele, fazer perguntas. Sim, por outro lado, não há algo no qual... Não há nada. Seguir adiante, nada mais. Pergunta. Se eu e todo ao redor meu, onde está o Criador, onde está a inclinação ao mal? Dr. Lighton, de novo lhes digo,
foram feitas muitas perguntas. Você precisa simplesmente entender que tens que... Digamos que você tem um amigo, move todas as moléstias, obstáculos, teu ego vai te molestar, te atrapalhar, todo tipo de pensamentos. Então, move para o lado onde estão os obstáculos, e se você consegue fazer isso, em lugar dos obstáculos, vai conseguir revelar ao Criador. E isso é muito simples. Quantas amigas tem? Trata assim entre vocês de fazer esse exercício. Pergunta, diga, por que a pessoa sofre? E para que, segundo a sabedoria da Kabbalah, Dr. Lightman, a pessoa sofre porque não quer revelar o mundo superior verdadeiro no qual existe, mas que somente ela não sente. Este é o lugar do nosso sofrimento. Então pergunta para que sofre, para que possa por si mesma desenvolva a si mesmo, porque com relação a esses mesmos desejos, é a profundidade do seu alcance. E por isso não temos nenhuma outra possibilidade para alcançar um mundo superior sem esforço. Sêmil, esse mesmo Dr. Lightman. Sim, porque para tudo alcance tem que dar um esforço. E teu ego se vai opor e vai te obrigar a fazer um esforço específico. Sem isso, não vai poder entender a profundidade, a imagem que se mostra, todas as cores, todos os estados que definem estados. Qual o problema de sentir e tudo, perceber que todos são partes minhas, que tudo está em mim? É como servir a sua própria... Onde está a espiritualidade? Rav diz, tens razão, mas tem que dar conta de que é você, não é eles. Dr. Lightman, se te sentes a ti mesmo e eles, da mesma maneira, te relacionar a eles como a ti mesmo, e está disposto a cada momento levar a cabo todos os desejos como próprio, então já tens que sentir entre eles e você, se não um rechaço egoísta, senão aí o Boré, o Criador, se revela. Pablo pergunta, por que anseio aos prazeres? Pelo fato que não me importam os desejos dos demais. Não é o ego da Kabbalah, Dr. Lightman, porque são coisas pequenas, físicas. Quando você é um bebê que quer pegar um jogo de alguém, é um ego ou não? Assim, a sabedoria da Kabbalah vê como pequenas crianças que se ocupam disso, que é o que são sementes, se pegam, o que fazer com eles? Tem que levá-los para cima. E por isso para todas se revela como assim, um jogo para tontos, bobinhos. Mas a sabedoria da Kabbalah faz isso, não faz Dr. Lightman. De que intenções me fala? Se não entendemos de onde nos encontramos no mundo superior, estamos no ventre, no útero da nossa mãe, ainda não nascemos, não entendemos o que não podemos entender nosso pensamento, sensações, não temos como pensar isso, não podemos corporar. Se as pessoas saberem a meta da criação, então seriam a expressão de um ego dirigido? Dr. Lightman, isso já se chamaria a força de Tumã. E há pessoas que fazem assim? Dr. Lightman, só isto nós falaremos no próximo programa. Não quero começar porque é um tema muito complexo. Sêmil, há muitas perguntas com relação ao sofrimento. Uma pessoa sofre, não há o que fazer. Pergunta, por que eu tenho que sofrer no mundo terreno?
Se, Dr. Lightman, se não sofremos no nível físico, nunca ansiaremos o estado pleno, não teríamos isso. Temos que passar por esses estados para que se construa em nós, que se unem em nós de forma tal para que tenha força suficiente para saltar, passar esse mar sol entre esse mundo e o mundo superior. Tem que fazer isso em quantidade e qualidade. Unir todos nós juntos não é fácil, até que possamos unir todos os nossos desejos e assim saltar adiante. Semyon, você disse que a pessoa vai sofrer, vai bendizer seu sofrimento? Sim, depois de passar uma ação. A barreira, a pessoa começa a entender o valor a função dos sofrimentos, Boris. Semyon, digamos que uma meta para a semana, para os nossos amigos. Dr. Lightman. O futebol já acabou? Todo mundo está metido nisso, então que conselho? Estejam juntos comigo nas aulas. Vocês não imaginam até quanto tiro energia do meu coração. Tomem essa energia, peguem, e isso vai iluminar todo o caminho. Não digo como palavras lindas, mas somente para vocês verem que é assim. Eu proponho que vocês estejam conosco na nossa aula matinal. Um abraço a todos, juntos, felicidades, êxito, tudo do melhor. O preenchimento até o final e, junto com isso, a sensação de vazio espiritual. Que fiquem bem. Até a próxima.